Olá, médicos veterinários! Em nosso Entre Clínicas de hoje, vamos conversar sobre exames laboratoriais com a professora Nádia Almosni, que é palestrante e convidada da pós-graduação da Faculdade Qualitas. Olá, professora, obrigada pela sua presença. Olá, obrigado pelo convite. Professora, perante o cenário da medicina veterinária aqui no Brasil, existe a necessidade de criar cursos de patologia clínica? É urgente que se formem veterinários para atuar em laboratório clínico, porque, de qualquer forma, a clínica veterinária ela está se expandindo cada vez mais e há necessidade de profissionais médicos veterinários capacitados para esse complemento. Porque o clínico, ele faz um exame físico e, logicamente, ele formula uma hipótese. Essa hipótese é a suspeita clínica e essa suspeita clínica precisa ser confirmada ou não. E quem confirma essa suspeita clínica são os meios auxiliares de diagnóstico ao clínico, aonde o laboratório se inclui. Então, o laboratório ele chega a falar pelo nosso paciente, principalmente o nosso paciente que não fala. Então, o laboratório ele complementa porque, assim como a clínica é soberana, a gente pode dizer que o laboratório ele mostra antes alterações que podem ajudar o clínico a formular um diagnóstico e fazer um tratamento eficiente antes mesmo que a clínica se agrave. Então, é extremamente importante que se formem profissionais veterinários para esse diagnóstico laboratorial. Isso no Brasil inteiro, porque existe uma carência praticamente total de veterinários e médicos veterinários em todos os pontos do Brasil. Entendido, professora. E qual que é a importância das máquinas que determinam a contagem das células no sangue? É porque essas máquinas são só elas que realizam os hemogramas e esses dados eles são suficientes para o médico veterinário? Pois é aí que está o problema, aí que está o engano para alguns médicos veterinários. A máquina não faz o hemograma. A máquina ela faz uma contagem total de células. Isso nos Estados Unidos, eles não chamam de hemograma. Por quê? Ela faz a contagem total e essa contagem total ela precisa ser complementada pelo olho de um profissional médico veterinário. Então, um animal que ele apresente algumas alterações laboratoriais que a máquina possa identificar, logicamente, essas alterações precisam ser confirmadas, a presença de hemoparasito. Quem diz que a máquina é suficiente, mente e não consegue provar que ela seja suficiente. Porque a máquina pode se enganar, ela conta por tamanho de células, por exemplo. Então, ela pode detectar uma célula quando, na verdade, não é verdade. A agregação plaquetária, por exemplo, ou a pessoa, quando existe agregação plaquetária, você conta como uma quantidade de plaquetas enorme que estejam juntas. Então, muitas vezes, falsos diagnósticos de trombocitopenias podem ser dados quando só se olha a máquina. Então, o número de leucócitos em relação a plaquetas gigantes. Então, tudo isso existe a necessidade, para tudo isso existe a necessidade de se fazer um complemento com a avaliação das lâminas. A máquina é interessante? Sim. A máquina é urgente, a máquina entrega o resultado rápido, resultados que vão levar o clínico a fazer ou não uma transfusão de imediato, a perceber se existe uma leucocitose, sim. Mas o hemograma só fica completo com a visualização das lâminas. Então, que se compre as máquinas, mas que se tenha um profissional que complete esse hemograma, porque o hemograma sem a leitura da lâmina, ele não é considerado um hemograma completo e ele pode induzir o clínico a erros. Então, às vezes acontece uma máquina, um animal que tenha uma grande quantidade de macroplaquetas e a máquina contar como se fossem leucócitos. Então, às vezes o animal tem uma severa leucopenia e a máquina indica leucocitose. Então, por isso é que eu digo, a máquina realmente ela é interessante, sim, ela dá praticidade, rapidez ao diagnóstico, mas precisa ser complementada com a avaliação das lâminas, com certeza. Entendido, professora. E até parece um pouco redundante, né? Mas quais que são os profissionais que estão capacitados para fazer os exames laboratoriais veterinários? Apenas o médico veterinário tem a formação curricular suficiente para fazer um exame médico veterinário.
os outros cursos afim, ele não possui uma disciplina sequer no currículo mínimo. Isso vocês podem olhar na página do MEC para você ver qual é a formação dessas disciplinas, desses cursos afim, e eles não têm disciplina alguma que fale em diagnóstico veterinário, fisiologia veterinária, anatomia veterinária, ou seja, eles não estão capacitados. Pode um veterinário construir um prédio? Não. Por quê? No currículo da veterinária não existe disciplina alguma que capacite um veterinário a construir um prédio. Então, a mesma fala eu digo, se no currículo de outros cursos não existem disciplinas que capacitem um profissional para exame veterinário, ele fazer um exame veterinário, ele está errado. E o colega que solicita, às vezes ele solicita porque é mais barato, ele está trocando qualidade por preço. E detalhe, um diagnóstico que pode vir errado e pode levar o clínico a errar um tratamento. O clínico, ele luta diariamente contra a morte. Então, um exame mal feito, um exame com resultado errado, ele vai levar o clínico a perder para a morte. Então, o clínico ele precisa avaliar se existe realmente tanta vantagem e muitas vezes cobrar um preço barato. Às vezes o preço é tão barato, abaixo do preço de custo. Então a gente questiona como é feito esse exame se ele foi cobrado abaixo do preço de custo, se a cobrança está sendo abaixo do que a soma de todo o material que ele precisa para realizar esse exame. Então, por isso que é urgente que muitos médicos veterinários se capacitem justamente para abraçar esse mercado, porque ele está sendo mal atendido, com certeza mal atendido, muitas vezes por profissionais não qualificados. Então, realmente, apenas o veterinário ele é capacitado pelo currículo mínimo, não sou eu que estou dizendo, basta vocês entrarem no MEC, na página do MEC, e avaliar o currículo mínimo para cada curso. E vocês vão ver quem está capacitado ou quem não está. Agora, o veterinário ele quer qualidade, ele quer salvar o seu paciente ou ele quer pagar preço baixo? Obrigada, professora, pela sua participação aqui no programa. E para você que se interessou pelo tema, a Qualitas possui cursos exclusivos na área de patologia clínica veterinária. Para saber mais, visite o nosso site. Venha para a Qualitas e seja referência em medicina veterinária.